Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um debate bola aqui pela TV Santa Maria, sempre com o apoio cultural de Biomédica Lojas para produtos para a sua saúde e fitness. Se quiser montar a sua academia, é só chamar a Biomédica. Sude Contas, escritório contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica em geral e injeção eletrônica. Repasse Veículos. Localizada na rua Ádiles Monteiro de Almeida, número 170, e o contato é 55997-233-568. Cefas, fábrica de portas, a primeira fábrica de portas automáticas de enrolar em Santa Maria, comercial e residencial. É só entrar em contato com a Cefas pelo telefone 5599-170-0170. Muito obrigado pela presença dos colegas hoje. Ricardo Jobim, Sérgio Xavier, grande amigo Leandro, parceiro que nem pinto no lixo hoje, né? Pessoal, antes de nós começar o nosso programa, eu tenho uma notícia que bem desconfortável, principalmente envolvendo a parte do futebol. Tanto aqui quanto na nossa América. Ontem, no jogo Fortaleza e o Colo-Colo, houve 2 mortes fora do estádio. Tudo em consequência de agressões da polícia. Eu estou relatando o que a gente realmente ouviu da imprensa que estava transmitindo o jogo. E isso aí causa uma certa preocupação para o futebol. Porque uma autoridade, claro que é no outro país, né, consequentemente promove um tipo de atitude altamente desconfortável de tirar 2 vidas de 2 seres humanos. Esse jogo estava ocorrendo lá no Chile, no estádio Davi Arellano, que é o estádio do Colo-Colo. Aí, aos 28 minutos do segundo tempo, houve uma informação do que acontecia do lado de fora. Consequentemente, o torcedor que estava assistindo o jogo, estava 0-0 o jogo, eles invadiram o estádio. E houve uma certa preocupação para o pessoal do Fortaleza, que eu nunca vi uma rapidez como sumiu todo mundo do Fortaleza. O pessoal tomou direção ao túnel e não voltaram mais, e o jogo foi cancelado. Então, um fato lamentável aí que aconteceu. Esse jogo era pela Libertadores, segunda rodada. E também aqui em Porto Alegre, né, onde um colombiano ontem também foi morto por um grupo de colombianos também, na cidade de Porto Alegre. Até uma agressão altamente violenta, a facadas, ele foi morto. Então, isso aí a gente fica preocupado realmente com o que está acontecendo no futebol. As agressões tão fortes que tiram vidas, né, do ser humano. Então, isso aí é uma preocupação. Então, a gente traz esse início do nosso programa aí, lamentando esses fatos que ocorreram ontem pela Libertadores da América. Ricardo, tem alguma opinião sobre isso aí? O Sérgio, o Leandro? Olha, o que eu digo é o seguinte: a violência ela vai estar sempre presente onde houverem seres humanos. Eu trabalho também com direito penal e trabalhei muito, principalmente neste carreira, fiz muito júri, E uma coisa que eu sei é o seguinte: as leis podem mudar, mas o ser humano não muda tão rápido.
O ser humano de agora é o mesmo ser humano da época do Coliseu dos gladiadores. Só que a diferença toda é que a gente não faz mais isso, a gente ganhou alguma humanidade. Mas as nossas características, tudo aquilo que a gente guarda na sombra, que Jung falava, né, do conceito da sombra, tudo aquilo que a gente reprime, que é o nosso lado mal, às vezes ele aflora. E quando ele aflora, a gente mata pessoas, a gente comete crimes, e isso acontece. E, claro, eu não sei as circunstâncias do que aconteceu nem aqui em Porto Alegre, nem no Chile. Em virtude disso, eu me resumo a dizer, não sei se... Porque matar, todo mundo é capaz de matar. Só depende da circunstância. A pessoa que diz, eu jamais mataria... Bom, eu pergunto, tu tem filhos? Tenho, então tu mataria. Sem dúvida tu mataria para defender teu filho. Tu mataria para defender a tua vida? Mataria. Mas igual eu estou fugindo do tema. Futebol é paixão, violência, e a gente sabe que tem muita gente, inclusive do crime organizado, ligado com o futebol. Não vou falar aqui do Corinthians somente, tá? Porque isso deve, pelo menos a crença popular é que existe uma ligação direta. Vou falar de vários outros clubes onde a gente sabe que as facções estão tomando conta. A gente se choca quando acontece um crime no esporte, tá? Perto de uma torcida, com o momento, porque isso é o nosso mundo, né? A gente vai no estádio. Mas a verdade é que em Santa Maria mesmo, o número de traficocídios tomou conta da cidade, a quantidade de gente morrendo por causa do tráfico é diária aqui mesmo. O crime nos choca um pouco mais, porque fica mais próximo da gente, mas a verdade é que tem muita gente que se aniquilando há bastante tempo no Brasil. Sérgio Xavier, bem rapidinho. Xavier. Falta Cristo no coração das pessoas. Falta A grande amor. verdade é essa, falta aí. amor. Entende? Isso aí é o mínimo no futebol, esses dois mortes lá e uma aqui no Brasil, aí no Porto Alegre. Mas isso aí tu vê toda hora no Brasil. O cara mata a mulher por ciúmes, a mulher mata o homem por ciúmes. Isso é falta, aqui em São Gabriel, cara. falta de Cristo no coração. Eu levanto às 4 da manhã e fico rezando até às 6 com o Frei... Damião. Não, Damião é o que jogava no Inter. Tem o Frei Damião. Esse não é Frei. É o Frei Gilson. 4 às 6 da manhã eu rezo. Coisa boa. Entendeu? Então tu sai preparado do dia, entende? Se tu me der uma pedrada, eu vou te devolver com carinho, com uma palavra legal, sabe? Essas agressões é falta de fé, falta de religião, falta de, sabe? Então não adianta, tu vai falar do futebol, é muito pouca coisa que acontece dentro do futebol do que está acontecendo aí. E os exemplos vêm sempre de cima para baixo. Pode ter certeza disso. Eu acho assim, de forma direta, que é lamentável porque o futebol ele está ligado à diversão. Teoricamente, esse seria o grande propósito, né? A gente extravasar, se divertir e aí ir um filho, um pai num jogo de futebol e a família ficar desamparada em casa. Acho que é faço jus ao que o Jubim falou, ao que o Xavier, acho que tudo tá... E até falávamos um pouquinho antes do programa, né, do tempo da Coreia, né, da questão daquele futebol, parece que o futebol era do povo, né? O estádio era no lugar do povo, hoje não é mais. E de certa forma, eu não lembro lá na minha juventude talvez desses casos de morte tão seguido como tem ocorrido agora. Né? É isso aí, gente. Vamos deixar então essa parte negativa aí do futebol e vamos entrar pelo lado positivo. E a droga está misturada nessas mortes. Com certeza, com certeza. Bebida, droga. Né? Nós tivemos essa semana aí o Grêmio enfrentando o Atlético Grau, lá no Peru, onde o Grêmio venceu por 2-0. E ontem... Só um pouquinho. O poderoso Atlético Grau. Vamos falar direito. Ricardo, quer antecipar, tá com toda a liberdade aí, Ricardo. Não, tu não deixa nem eu comentar nem o resultado do Inter, mas pode comentar. Não, é que tu começou pelo Grêmio, então vamos falar do Grêmio. Mas foi o primeiro, o jogo do Grêmio foi o primeiro, né? Foi terça-feira. Quando tá o Ricardo aqui fica mais divertido. Então você que... Não, assim, ó, e hoje é sexta-feira, então vocês me conhecem. Espírito de porco está presente. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Tá, Ricardo, fala do Grêmio. Não, era só para te incomodar mesmo. Mas tu não tem, não dá para fazer um comentário sobre o jogo? Eu tenho um comentário para fazer com o que foi está acontecendo pênalti, não foi pênalti, agora do Grêmio. Aquilo coisas... ali foi pênalti. Obrigado. Eu sou honesto. Obrigado. Eu sou correto, não sou que nem aqueles caras que quando quando nos interessa, distorce a visão. A minha visão é a mesma. Foi pênalti. 0-0. Foi do goleiro?
Mas Deus, 2 vezes, né? Mas tá louco. Não, foi uma vez. Esse Uma vez. troço de bater na bola e ser relativo. foi pênalti. Foi Isso é pênalti relativo. indiscutível. Foi em pênalti indiscutível. Viu? Isso de bater na bola é relativo. Assim, ó, vamos analisar qual é o sentido de a gente ficar modificando os fatos porque a gente gosta de um time, ou seja, é aí que a gente não evolui na arbitragem mesmo. O problema é o seguinte, quando o gremista colorado começam a sempre dizer, agora porque eu sou gremista eu vou dizer, não, foi pênalti. Não, cara, não posso insultar a inteligência das pessoas. Sim. Até depois, porque se eu não reconheço que agora, que aquilo ali foi pênalti, que moral eu vou ter depois para dizer que me roubaram? Não vou ter moral nenhuma. Claro. Com certeza. A regra vale para os dois lados. Né? Exato, então sem equilíbrio tu perde credibilidade. E credibilidade eu acredito que é tudo para a gente debater, né, para a gente conversar. De qualquer forma, eu ando preocupado com o que está acontecendo no Grêmio, porque o Grêmio eu acho que ele está correndo um sério risco de rebaixamento por um motivo. Política interna. Todo mundo sabe que desde o distanciamento que houve do Calef, que hoje vai ser candidato a presidente, né, e se eu não me engano com o apoio do Danley, que vai torná-lo bem competitivo, desde que ele saiu daquele grupo, na época daquela polêmica do Soares, que, né, dispensaram o Calef, até eu falei com o Calef, ele disse até hoje não sabe por que foi afastado. Tá? E que a gente vê assim, ó, que existem alguns movimentos que não estão sendo corretos e eu boto gente da imprensa no meio. Eu acredito que tem nomes assim de pessoas que são atores na imprensa que representam o passado do Grêmio e foram dirigentes e tiveram as oportunidades, ou seja, são pessoas vinculadas à política do Grêmio. O CCD, exato, que o pessoal fala das caixas do Ronaldinho, que ele trabalhava com o Doni na época. Bom, o fato é o seguinte, eu vi um comentário do CCD na mídia social, dizendo com todas as letras que por causa de funcionários, alguma outra coisa, mas que a verdade é que existe um boicote ao Sérgio Quinteiros. Ele utilizou a palavra boicote. Essa palavra é muito forte. E até tanto que os colegas dele no programa, que é um tipo nosso aqui, saltaram, disseram, não, mas como assim? Como boicote? É uma palavra muito forte, sim, é boicote, estou afirmando. E daí eu comecei a me perguntar, porque ele não precisa revelar a fonte, mas ele precisa dizer o que está acontecendo. E daí eu fui botar aqui no Instagram e perguntar para os TCD assim, o que, quem, como e onde. Porque simplesmente dizer que existe um boicote sem dar nome aos bois, ou sem pelo menos dar alguma sustentabilidade à informação que a fonte deu, não quero que ele revele a fonte. Senão fica irresponsável o processo. Senão fica irresponsável. Eu fui fazer o comentário, para minha surpresa, um grande jornalista, né? Ele bloqueou os comentários na mídia social, porque estava tomando tanto pau ali. Então, como assim boicote? Quem, quando, onde que está falando? Cara, se tu tem uma informação, eu noto o seguinte, eu já estou com algumas conclusões, certo? Que tem muita gente da imprensa, não vou falar especificamente de CCD, mas estou falando de outras pessoas agora, tá? Que parece que participam tão politicamente das vidas dos clubes que querem derrubar um projeto de um presidente, ou seja, sabe aquele negócio do quanto pior, melhor? O gremista não pode pensar assim, sabe? O que colabora o CCD como gremista largar um comentário desse? Pelo contrário, só prejudica o trabalho, só afunda mais o barco. Tá? Porque o Renato deitava nele, né? O Renato chegava junto com ele. Mas o Renato se deita em todo mundo, não é mérito do CCD ouvir a flauta do Renato. O Renato, ele respondia à imprensa, assim como a imprensa criticava ele. E aí que tá. Tem gente da imprensa que está acostumada a bater, mas não está acostumada a apanhar. E ele, ó. E quando apanha, não aceita. E quando apanha, não aceita. Tipo assim, eu sou um jornalista. É tu que tem que resolver. Que história é essa? História é essa? É verdade. Cara, se tu é jornalista, primeiro assim, ó. Parece que depende do jornalismo. Tu é jornalista, muitas vezes passou longe de uma experiência no time de futebol profissional, e aqui a gente tem um cara com uma experiência nacional em futebol profissional, certo? Para poder dizer. E o cara é jornalista e ele quer falar de futebol, quer falar de tática, quer falar de esquema, quer falar de tudo, certo? Saber melhor. E ele olha pro cara e diz, como que tu não viu? Sempre depois do resultado. Sim. Sempre depois do jogo jogado. Sim. Como que tu não viu? Porque isso era óbvio, sim. Porque não disse que era óbvio antes. Certeza. Ou aqueles caras que ficam urubuzando um jogador, um esquema. Pois é, mas esses caras não têm história no futebol, eles não têm conhecimento de futebol e querem competir o assunto de futebol. E daí quando o treinador ou qualquer pessoa rebate essa informação e diz, vem cá, tu errou feio quando falou tal bobagem, o cara diz, não, tu não pode falar pra mim. Não pode. Pra mim, não. Esse negócio de
querer bater e não gostar e não aceitar apanhar, tem algum outro nome senão covardia? Em Jubi, acho que tem uma outra questão em cima de tudo isso. Quando um jornalista ele tem a coluna dele, né, Savia, ele está emitindo uma opinião dele, uma subjetividade que é vinda do que ele entende. Para isso existe o editorial do jornal, que aí é a impressão do órgão de comunicação. E quando vem dele, né, ele pode ter vários ângulos de visão que são diferentes de quem está lá dentro. Não, eu concordo, Leandro, e vou lembrar o episódio que aconteceu com o Vila Sante ano passado. O cara tava chamando o Vila Sante de mongo, alguma coisa assim. Porque esse cara... E daí o Renato veio dizer só um pouquinho. Quem falar de novo uma palavra forte dessas, por exemplo, ele quis dizer, em outras palavras, o Vila Sante tem filho no colégio. Sim, eu vi. E todos os coleguinhos dele vão assistir isso que tá falando o pai dele. Cara, são seres humanos. Sim. Menos, não precisa todo esse fiasco, porque todo mundo quer buscar clique agora, e quanto mais polêmico tu for, mais tu viraliza, mais, né? Eu saúdo e respeito o cara que nem o Baldasso, porque o Baldasso, ele fala as coisas do futebol do Inter, mas sem ofender alguém, entende? Dessa maneira, porque ele se tornou um caricato, ele trabalha um caricato, ele gosta de fazer aquelas palhaçadas, os colorados gostam, os gremistas também, e ele é um cara respeitado, porque mesmo o Baldasso, ele tem um limite. Chega um determinado ponto que ele não passa. Ele faz uma crítica, reclama, mas ele não pega tão pesado quanto alguns pegam. Mas o Baldasso sempre reclama. Não, ele nunca está satisfeito com isso. Não, tudo bem, ele sempre reclama, nunca sempre está satisfeito tá com reclamando. Mas ao mesmo tempo, quando ele ataca alguém, ele tem um limite. Ricardo, deixa eu aproveitar o assunto que tu colocou em pauta aí. Ó. Por que na hora do enfrentamento, imprensa e jogador, não existe essas agressões? Por que eles não falam na frente a frente ali pro jogador? Porque tem medo de ser humilhado em público. Tá aí a resposta. É bem fácil. Humilha quando não tá de frente. Bem fácil. Lembra de uma jornalista que estava falando do Rogério Ceni, que tinha agora tu falsificado a pegar assinatura? e te manifestar com o microfone na frente, é uma situação. Específico. Todos os colegas te apoiando ali, que só existe uma sintonia ali entre eles. Gente, Não vá pensar que não vai. Existe uma sintonia ali. Ali é fácil de eu meter o pau no fulano, no outro. Eu quero ver no tete a tete ali. Vai Vou elogiar a ali, Sport vamos ver. TV agora. Elogiar a Oi? Sport TV, acho que era o Kleber Machado que estava apresentando. Não sei se era o Kleber Não, Machado. Kleber Machado não. Lá atrás, mas ele estava tá. apresentando um programa que uma jornalista começou a falar até da vida pessoal do Rogério Ceni. E dizia assim, não, porque o Rogério Ceni, inclusive, falsificou um documento, não sei o que, cara, sentando de pau. E nisso o Rogério Ceni liga o programa. E é colocado no ar. E diz, vem cá, o que tu tá falando de mim? Só para te avisar, isso que tu falou de mim é mentira e tu vai tomar um processo, meu. O Rogério Ceni entrou no ar, no meio do programa, e disse, o que tu tá falando? Agora, para te ver que como esse microfone que eu estou usando agora, ele é um convite à irresponsabilidade. Sim. Ele é um convite ao afloramento do ego, do cara ficar se achando porque tá aparecendo, entende? E é um problema muito sério, porque os caras começam a falar bobagens e esquecem que cada palavra tem uma consequência social, uma consequência para a pessoa que está ouvindo. Então tudo tem que ter um certo limite, sabe? Um certo tempero. E o que eu vejo sobre as críticas ao Grêmio de Quinteiros, não estou falando do Grêmio de Renato, é que está havendo uma coisa que me parece muito forçada. Muito forçada. O time tem defeito, isso até as pedras sabem. Tá? Agora, traz alguma informação sobre a tática, sobre a preparação física, sobre o departamento médico. E como é que vaza essas informações aí? Mas eu não sei, porque o cara conta o milagre, isso não aí conta o santo, né? Daí fica fácil. Eu acho que uma direção de um clube, como uma entidade, como o Grêmio, se deixar vazar todas as conversas internas lá entre eles, sobre a direção, comissão técnica e Sérgio jogador, Xavier- aí eles vão ter assunto toda hora, o que eles querem polêmica. Sérgio Xavier cotado para ser presidente do Internacional de Santa Maria. Uma informação. Não, isso é uma especulação. Certo? Mas é uma informação ao mesmo tempo. Eu acho que mereceria, mas de qualquer maneira... Não, mas isso é uma mentira. Mas é uma mentira. Mas é uma informação que ele está dando. Tá, e ó, eu fiz uma... O Internacional de Santa Maria está muito bem servido. Ó, eu fiz presidente. uma brincadeira aqui, certo? Ou o técnico do Internacional de Santa Maria. Assim, ó, eu fiz uma brincadeira aqui. Vocês querem ver que quem vê esse programa depois vai dizer, vem cá, o Xavier, alguém que vai pegar a informação pelo ouvido vai dizer, mas o Xavier vai ser o técnico do Coloradinho mesmo? Te prepara essa via lá no calçadão. Vou Os caras vão dizer, tu vai ser... Mas Olha já só. desmentiu aqui, né? Não, eu vou fazer melhor. Xavier,
O que tu tem a me dizer a respeito da cogitação de tu ser técnico do Internacional de Santa Maria? Isso aí tá perfeito. Essa é uma pergunta boa. Sim, o que tu tem a me dizer dessa especulação? Não, não existe, até porque o Inter Santa Maria já tem técnico. Ó, Savian despista sobre convite do Internacional de Santa Maria. Tá feita a Mas manchete. despista, né? Tu não negou. E aí tem o que passa na hora que tu Mas fez a daí já pergunta. tem outra especulação em cima da despista. É fácil fazer isso, cara. É fácil. E tem o Fazer telespectador que passa essa na guerra hora. de informações. Cada um faz, Essa transforma guerra de da- informações inválida, sem sustentação nenhuma, sem convicção, sem ter certeza nem nada. Todo mundo pega um pedacinho e vai indo, e o assunto vai. E ele vai crescendo até Vai virar verdade. crescer. Não, e tem gente que pega só um pedaço. É que no Né? fundo, E aí tem transforma outro a detalhe. notícia. A questão comercial tem que vender. Ah, sim. Tem Tem que que ver, ter polêmica. tem que ter. Senão eu Espera não aí, tenho ouvido. espera aí que eu vou dar continuidade com ele. Entra o comercial. Bah, tu vê o Claro, assunto do né? cara lá, Não, qual é isso que aí. é. Se eu quero incendiar mais, o Pedro de La Paz ainda é presidente? É. Eu mando uma mensagem pro Pedrão aqui, eu digo, Pedrão, parabéns por cogitar o Savian, é um baita cara. Um abraço. Só manda uma mensagem pra ele. E daí ele vai comentar, cara, como assim estão dizendo? Daí quando ele comentar estão dizendo, dá mais força ainda pro boato. Exatamente. É isso aí que acontece. E É a fácil Gaúcha fazer é isso. campeã disso. Adora. Adora. A Gaúcha é campeã disso aí. Só que tu pega um microfone com a força que tem a Ah, gaúcha, né? é. E Mas assim, Deus e livre. com o nome de alguns jornalistas que são É. já tem potência, isso se transforma, potencializa a milhão. né? O Thiago Santos, o Pedro Ernesto, disse que não podia nem sair na rua em Porto Alegre, estava sujeito, apanhado a torcida do Não, Grêmio. ali é o Maurício Saraiva. Não, foi o Pedro Ernesto que disse Porque essa. assim, ó, o Thiago foi Santos- o Pedro Ernesto Não, que falou. mas eu me lembro que o Maurício Saraiva ele chegou a pegar tão pesado com o Thiago Santos que a torcida, cara, ele não podia encostar na bola, a torcida vaiava. Daí ele foi embora do Grêmio. E daí o Maurício Saraiva, Mas esse Luciano do São que Paulo mais não podia sentava o tocar pau na bola nele, aí. ele aparece na TV pra dizer, não, acredito que a torcida exagerou. Exagerou o quê, cara? Foi tu que botou a torcida contra o Mas baseado cara. no quê, né? Baseado Tu que exagerou. O Tu Bagé que não exagerou. criou aquele movimento para lá no e daí? CT do Grêmio, lá o ônibus lá ser apedrejado. Ele criou todo aquele movimento ali. E daí quando o Diogo Barbosa e o Thiago Santos são campeões da América pelo Fluminense, jogando, e outra? daí, cadê o gênio que dizer que o cara era um péssimo jogador? Cadê? E daí, fala agora dele, cara. Aí fala. tá a razão. Olha a faixa do cara no peito, meu, Aí respeita. está a razão dos clubes fechar os treinamentos. Claro, mas esse aí, Aí eles não tá a têm. razão. Outra coisa, vocês lembram, Ricardo lembra, Leandro, sabia ler. Antes, quando os times iam entrar em campo, tinha 5, 6, 7, 8, 10, 15 repórteres dentro do campo para entrevistar o jogador. É. Agora, puxa fio daqui, não existe mais, e tá certo Não isso. tem mais nem Os- fio. Era até bonito ver. a gente Agora, pensava naquele era até bonito ver aquele monte de fio Fio levar pra enrolar, pra começar o jogo. e hoje em dia, cara, os clubes colocaram essa situação de os treinamentos fechados, a coisa mais certa que eles fizeram. Os jogadores com todo, ontem como teve a vitória do Inter ali, que foi um jogo espetacular, eu tinha uns ali que não param para dar entrevista. Antigamente todo mundo queria falar na latinha ali, e hoje não. Xavier, vamos lá agora, parte prática e técnica de qualidade do Grêmio aí, contra o Atlético. Como Cara, é? O Grau, né? Continua os mesmos defeitos, time. Mas time até continua- quando que vai, Xavier? Tu que Até é- quando ele pensar em ter três Mas ele atacantes. não vai mudar. É verdade. Ele não vai mudar, Até ele já, quando ele pensar em ter três ele atacantes. já disse que não vai Se mudar. teu time não é muito bola, tu não pode jogar com teus atacantes, cara. Joga com 2 e reporte o meio de campo. E ele joga com 3 atacantes e tem um sistema defensivo muito fraco. Sim. Lado direito é E muito adianta fraco. as linhas com 3 atacantes, é suicídio. É suicídio no futebol brasileiro. É. Mas o Pra te jogar com 3 atacantes, tu tem que encostar a defesa lá na frente. Tá, E aí o que ocorre? É 2-1, Aí tu 2-1, acabou. Tu não viu, o teu zagueiro tem um defeito gravíssimo. muito. Aquele zagueiro O central. Rangel. É. Tu E viu não o tem jeito que ele velocidade, corre? não tem nada. Eu, cara, Parece um mas zangão. É o Rogel, né? Rogel? Não, Ó, tem cara de 70 anos que tem velocidade mais que ele. Meu zagueiro lá tem muito mais velocidade que aquele cara. Tu viu como é que ele sai todo Tá, desengonçado? deixa daí o Inter- Achei que ia dar uma lesão nele. Tá, deixa para depois o Inter, esse então. lance foi Xavier, feio. e aí, e o Grêmio, tu acha... Grêmio- Só um pouquinho. E tu acha mas que... tu pergunta Não, aí. não, não. Ah, tá. Eu quero colocar para ti, ó,
Uma opinião o tua. Ele é a briga hoje. Eu desconfio Não. da parcialidade do mediador, viu? Tá. Desconfio da parcialidade do mediador. Sabe? Ele não é imparcial. Essa Ele veio com a camisa camisa é do... só coincidência. Olha, vamos lá. o que eu quero perguntar para ti? Se existe uma perspectiva de evolução com Gustavo Quinteiros como treinador de melhoras. Só isso que eu quero saber. Enquanto tiver com 3 atacantes, não. Exato. Não tem. Porque a espinha dorsal de um time, para ser organizado, é o meio-campo. Aonde jogam os melhores jogadores do Internacional? É no meio. Então, ali, o Fernando estabiliza o sistema defensivo e o Alan Patrick organiza o ataque. E aí, aquele que corre lá como segundo, que é Falando do Inter. Não, mas eu tenho que dar o exemplo. É um modelo bom. É um modelo bom. Então É um modelo bom. Mas cada treinador tem um modelo. Não, Cada não, jogo. Mas ele tá falando. Mas esse aí não muda nunca. Não, eu estou falando de Do um Inter. modelo para dar um exemplo No Grêmio. Ele está Tá querendo sendo dizer o organizado. Inter está equilibrado. Entende? Faz Então, tempo. tu precisa de equilíbrio no meio do campo. E aí eu vou te dar um detalhe. A bola que o Grêmio joga passa no meio do campo? Não passa. Então, está explicado tudo. É o goleiro. Porque quem organiza o time é o meio campo. Mas não dá, isso aí é uma coisa que eu não entendo. Eu não aceito que o time do Grêmio não tenha qualidade nos jogadores. Mas eu não tem. aceito. Tem. Tem qualidade. Tem, E o Grêmio- por que o Grêmio que o time tem do qualidade. Grêmio... Tá, mas por que o time do Grêmio não joga? Não joga porque é mal escalado. Mas e não a direção, a comissão técnica não se reúne, os jogadores... Eu te ponho um time aqui, ó. Eu te largo um time agora aqui, mas vocês vão me ajudando que tem nomes que eu já não lembro mais, tal. Mas eu vou te pôr um time aqui, ó, que equilibra o Grêmio. Equilibra e eu te dou o banco para as posições. O Grêmio não tem reposição na lateral direita. Tem 3 lateral Mas direito? um pior que o outro. Só o João Pedro é o melhor e foi esquecido como terceiro. Não concordo. É um erro. Tá? Mas vamos lá. O Grêmio, com as características de plantel que tem, tu tem que escalar ele da seguinte forma. Tu tem que escalar ele em 2 linhas de Bastante 4. direito, né? Tá, tu tem que escalar o Grêmio assim, ó. E eu não Duas vou mais linhas. tomar café com esses pauzinhos. Ó, Nós vamos pro quadro negro agora. ó, 2 linhas de 4. Aqui é a primeira linha, que tem hoje como melhor. Tá, e por que não põe uma linha de 5, então, se o Grêmio toma gol? Vai em todo? tirar um da onde? Não sei. Não, mas sei. vamos ele lá, bota- vamos lá, eu vou Tá. colocar para você. É que eu me João antecipei. Pedro, Eli, Leonardo e o... Esteves. Agora chegou Esteves. outro, chegou do Cruzeiro. Do Cruzeiro. também. É pior que esse aí. É pior. E Tá, pagou não. bastante dinheiro. Não por tá isso. jogando tá, nada, E o né? lateral esquerdo que tá jogando aí. Como é que Esteves. chama ele? Lucas Esteves. Lucas Esteves. Aí tu passa para outra linha de 4. Opa. Tá? Tu passa para outra linha de 4. Que se tu for ver, a maioria desses times jogam assim, com 2 linhas de 4. O Bahia joga 5. 2 na frente. Uma linha de 5 aí na frente e uma na frente. Mas aí é conforme a jogada. Aí é conforme a jogada. Tá, mas por que ele tu não traz esse aqui pra formar a linha de 5 na frente? Não, mas a linha Mas de... aqui facerice, homem. Depois toma gol, quer Não, saber por quê? não é Ó, isso aí, cara. ó, quer o que dizer. que o- Não, Jogar pra pra trás, é. pra defesa. Ah, entendi. Tirar um Aqui, do ó. ataque. Isso, isso, traz olha ele aqui, aí e deixa o outro Ó, no meio de campo flutuando. Aqui na segunda linha de 4, ele tem, na minha opinião, tem que jogar um Monsalvo e o Mais adiantado. e o Oliveira. Mas porque tem Que 4 no que meio, Oliveira? tu pode Fechando jogar pro no meio, mas vai fechar os dois aqui, tá aqui. Tá, calma. Ah, já entendi. Então aqui, ó. Monsalvo e Kiki Oliveira. O Oliveira, ele é habilidoso. Ele é habilidoso, ele segura a bola na frente. O problema do Grêmio é que ele não segura essa bola na frente lá. E esse Monsalvo é habilidoso. E esse Monsalvo, por ser habilidoso, ele vai arrumar passagem para esse aqui. Porque esse aqui não está conseguindo jogar, porque ele põe aquele cara que veio do Atlético lá. Eu posso ajudar? Vamos lá. Assim, ó, o que que acontece? O Grêmio não joga assim, o Grêmio joga assim. Não, mas não é assim. É, Não, não, você tá jogando assim. 4-3-3. Por que que o Grêmio não tem Monsalvo no meio? Por um simples motivo. O Monsalvo não é tão forte na marcação, então ele prefere Edenilson.
Claro. Ele bota Edenilson no lugar para conseguir E sustentar tem a melhor teimosia saída dessa de ideia. bola o Edenilson. Melhor saída de... Agora, a partir do momento que ele faz isso daqui, certo? Ele já começa a organizar o time. Times em formação, times que estão começando, eles não têm entrosamento suficiente, nem o desenvolvimento de jogar junto suficiente para conseguir ter grandes resultados. Mas já Então, deu para um tempo, time, já deu para um tempo, trabalho Adriano. inicial, tu não pode fazer isso daqui, nunca. Ah, não. Isso é suicídio. E é o que o Quinteiro está fazendo. É o E suicídio. o pior é se tu faz isso, porque tu tem, mesmo assim, com o sistema de 3 na frente, tá? Desculpa, tu poderia ainda pensar num sistema de marcação, tá? E o problema é que ele coloca 3 para avançar, para marcar com as linhas Alta, avançadas. marcação alta. E falta a sustentação aqui. Cara, a zaga com a defesa dele faz 2-1, eles saem e fica todo o resto exposto. Exatamente. Os laterais são mais isolados. Quando eles vão E correr pro ele meio, fica muito espaçado. não dá tempo. Olha como o lateral do Grêmio tem corrido e tem marcado lá no meio. Por quê? tá louco. É por causa desse defeito. Então, olha aqui, ó. Tá? Aqui por fora, tu tem 3 jogadores que jogam bem desse lado aqui. O Monsalve joga bem por aqui. O Kiki Oliveira joga bem por aqui. E o Amazu joga muito bem, porque são jogadores de retenção de bola. Eles seguram a bola. E velocidade ainda, esse Quando tu Amazon. Ele tem segura a velocidade. bola aqui pelo meio, tu consegue fazer o time ter uma conexão. Agora, tu joga lá em cima, não dá tempo de tu sair. Não dá tempo de tu sair. Aí o time fica totalmente espaçado, porque tu chuta daqui direto, a bola passa, vai lá, já volta e tu tá totalmente aberto. Então aqui por dentro tem 2 situações. Eu deixaria mais aqui o Vila Sante. O Vila, melhor. O Vila, ele faz o que o Fernando faz no Grêmio. Ele encaixa para dentro da área. E aqui que ele Mas gosta é de jogar. isso que eu tô. Correto. Esse é o posicionamento que eu quis te dar. ó. Exatamente. Tu faz Ele faz muito bem isso. o 3-5-2. Ele faz. Faz o 3. Muda. Durante o jogo. Aqui é um Isso. 5-3-2 ou um 4-4-2. Vai depender da Exatamente. avançada. Então, o aqui 5-3-2 Vila que ele vai faz bem. fazer. A hora que sai uma jogada com o João Pedro, Sai pra cá outro. aqui vai Isso. aqui e o Vila fecha meio. Isso acontece no Inter. O Fernando faz isso aqui. Quando ataca é um esquema e quando defende é outro. Exatamente, isso aí. Aí tu faz assim, né? Tu faz essa defesa. Aqui teria que arrumar um jogador para fazer esse balanço como segundo. Como segundo, eles estão fazendo com o Vila, mas o Vila não é esse cara. Tem que achar um para fazer esse balanço. Era, sabe quem? O Vila só entrava na área de surpresa, gente, porque ele ficava aqui, ó. É. Então, quando ele chegava na área e fazia aqueles gols, é porque ele não tinha uma marcação fixada Claro. nele, porque ele estava jogando o jogo inteiro aqui. Exatamente. Daí ele subia raras vezes, mas quando subia fazia gol, por quê? Porque não tinha ninguém que acompanhasse ele. Porque. esse cara- Deixa eu esse cara entender. aqui, ó, Deixa eu esse cara entender. aqui Sérgio, seria- só um pouquinho, Sérgio. Eu quero entender uma coisa. Eu vou pegar um esquema do outro time que eu vi 2 jogos dele seguido agora. Por que o Rogério Ceni ele coloca 5 na frente da zaga? 5 na frente. 5! Sim, Pode. 4, 5, 1. Isto. 4, 5, 1. Mas tu pode fazer isso. Mas Ó. e por que o Grêmio não coloca? Mas Ele não aí, experimenta. quando Quando lá, ele faz, Quando eu chegar lá, eu vou te mostrar isso aí ele não. Eu vou te mostrar isso quando eu chegar lá. Eu não cheguei lá ainda. Porque isso é mudança De comportamento do time dentro de campo. dentro do campo conforme o jogo. Conforme tem que ter conforme o jogo. Tu não pode Mas estabelecer antes do ele, jogo. ele é automático. O jogo é que Ele é tu mostra. automático que ele faz isso aí, Xavier. Não, mas É tudo automático. bem. Mas é automático. porque É a tem mesma assim. coisa. A reposição do Fernando, ela é automática para ir para os 3 zagueiros. Sabe uma coisa que eu acho estranha? Por exemplo, Ó. a gente costuma jogar defesa, meio de campo, ataque, a gente diz aqui, um 4-4-2, ok? Só que dependendo de como o time joga, isso não precisa ser assim. Isso se mistura, não é simplesmente 4-4-2, vou jogar fixo. Esses caras vão jogar avançado, vão jogar recuado, como é que vai ser? Eu vou chegar E lá. essa mecânica que Ó. o Xavier vai explicar agora é que... Olha aqui, ó. Que interessa. Aqui eu tenho jogadores de retenção. Tá? Eu tenho Kiki Oliveira, eu tenho Amazu e tenho o Monsalves. São 3 excelentes jogadores. 3 excelentes jogadores para reter a bola, para segurar. Entendeu? Para ela não passar direto para lá. Aqui, o jogador que tem que jogar aqui é o Vila Sante. E o jogador que foi contratado, para jogar aqui, que veio da Arábia, que é o O Como é que colombiano. como é que é o nome do que veio da Arábia lá? O colombiano.
Quem? O colombiano que vem da Arábia para jogar do Grêmio lá. Colombiano. Tu tá falando do Braithwaite. Não, não é, Brasil? Não, esse é Não é o... colombiano, isso daí é da Guiana, tu sabia? É dinamarquês, mas ele é da Dinamarquês, Guiana. mas- Não, mas aqui é... Eu já vou lembrar aí o nome dele. Aqui esse rapaz que não está jogando, que veio da Arábia, jogou no Flamengo, o Grêmio pagou um caminhão. Ah, o Cuejar. Ah, o Cuejar, claro. Cuejar é Sim, esse bom cara. jogador. Ele é um bom Esse jogador. cara Mas não aqui. jogou ainda. Não jogou, né? Mas É esse cara aqui. Ele faz muito bem isso aqui. Ele tem Mas não um bom jogou pa- ainda. Não jogou, mas Não é jogou uma bem, que eu quero te característica dizer. pra sair. Aí na frente aqui, ó, os dois daqui, claro que o Braithwaite é o lá de cima. Mas tu sabe quem é aqui? Sabe quem é aqui? Hã? Melhor jogador do Grêmio. Aqui, ó. É o melhor jogador do Grêmio para estar ali perto da área, para concluir, para chegar dentro da área, chama-se. Não é o nome dele? Braithwaite. Não, Braithwaite é É da frente. Eu sou contra o que ele Não, o falou. Arezo. Ah, o Cristaldo? Cristaldo! Não, sim, Cristal. Cristaldo é o cara daqui. O Cristaldo, ele não é armador. Não é armador, ele é finalizador, ele sabe jogar aqui, ele bate bem, ele entra dentro da área, ele é um excelente jogador lá para encostar aqui, ó, entendeu? Então, esse Grêmio aqui, ó, vai ter a bola, Se ele tem a bola, ele pode construir. Ninguém constrói e não sem toma a bola. gol, né? O Quinteiros tá querendo fazer a ovelha voar. Boa. Ah, Ricardo! E agora eu vou te explicar o quinto. Tá, não demora para explicar aí que nós precisamos O quinto. falar do Inter. Mas ele fala do time Tava dando certo. Para com esse esquema aí. Olha o quinto. Cara, o time é líder na Libertadores, líder no Quinto Brasileirão. aqui. Ou se o Cristaldo finaliza lá, o 9 vem aqui. E aí ele tem reposição. Alô, Gustavo Quinteiros! Aqui, Observa ó. aí. Ele tem reposição aqui, ó. Ele tem Aravena, Ah, tem. tem André, que não é isso tudo, mas é um bom cabeceador dentro da área. Arezo. E tem o Guri. O Arezo. O Guri é daqui. É bom, o Guri é bom. Aquele Guri, como é que chama? O Arezo. Não. O Guri que eu falo é um da base, que já está vendido. O André? Não, da base. Ele odeia o André. O gurizão da base lá. Pequenininho, tem 17 anos lá. Ah, tá falando o Gabriel Mack. Gabriel Beck, ele é daqui também. Ele é habilidoso, ele é de enfrentar os caras. Mas É ele um cara que assim, tu pode ir colocando já, tu tendo estrutura aqui, botar 15 minutos para ele e tal. É, e esse Guri 15 Eu minutos. quero, Entendeu? eu quero aproveitar o colocar do Sérgio, né? Tu acha, Leandro, que o Inter está colocando um certo receio para as outras equipes aí do futebol? Ah, com certeza, né? Da América e do Brasil? Cara, Do Ga- não do- pode do- ser aqui do Rio diferente, Grande do né? Sul ele já botou, né? Se tu olhar a classificação do Brasileirão, tá em primeiro, né? Se tu olhar a classificação do nosso grupo, estamos em primeiro, né? Que momento, hein? Ricardo, Não, Leandro, não. Depois que ele disse, eu quero agradecer o colocar do Sérgio, eu não preciso falar mais nada nesse programa. Deixa eu mas falar assim, ó, falando do Tá, nosso, vamos lá, parte tá. do nosso glorioso Colorado. Eu queria aproveitar os teus palitos ali. Tá, Não, deixa Nós isso não pra precisamos terminar o de programa. palito. Eu não sou Vamos ver velho. café nesse lugar. Sabia? Nós não precisamos de palito aí. vai terminar. Olha o cafezinho aí. Vai terminar o programa se nós for falar. Então, vai lá. cara, eu ia te perguntar como é que joga o Inter aqui. Como é que tu vê? Que tu falou que é um modelo vencedor, que é um modelo que tá dando certo. Como é que tá jogando o Inter hoje, aproveitando teus palitos? O Inter E aproveitando que tu é o cara da casa mata. Tu é o único que teve ali, né? ele joga na linha de 4 atrás, o Fernando faz esse trabalho. Que nós falamos aqui num programa Ele anterior, faz lembra? esse trabalho. Só que o Inter, ele joga ainda aqui, ó. Muitas vezes... Que é o que tu falou, não. Ó, muitas vezes ele joga Sim. assim, porque o Wesley joga de um lado, né? 5, Aqui 4, joga exatamente isso aí. Cara, olha o que esse cara sabe, por isso que eu apoio ele para ser técnico do Internacional de Santa Maria. Exatamente isso aí. E quem faz o segundo que passeia lá é o Bruno Henrique. É Bruno Henrique, né? É, Bruno Henrique, sim. Bruno Henrique. Ou aquele do Flamengo faz bem. O do Flamengo faz bem também. Ah, O que foi pro Santos. Thiago Santos, Thiago Thiago Maia. Thiago Thiago Maia. Maia. Faz bem esse segundo aqui, ó. E os pontas voltam junto. Só que aí tem uma coordenação. Esse cara aqui, quando sai daqui, escolhemos o jogo.
Roger Machado. Roger Machado. O lateral esquerdo aqui, o Bernabé. Bernabé escolhendo o jogo. O cara tá jogando demais. Ontem, Não, e o direito ontem começou a foi jogar mais ou também. menos. E o Direito direito começou a jogar. E o Aguirre começou a jogar agora. Tá, vamos, Leandro, vamos. Cara, fala do fantástico, fantástico. Assim, ó, cara, eu acho que o Roger tá acertando em cheio na escalação. E ontem, quando eu vi, Savian, tu que é o cara da Casa Mata, ele começar a fazer as modificações, aí, sabe, Tchê, que me deu mais ânimo, né? E, cara, quando tu vê as substituições dele, vem de lá, vem vem o Tabata, vem o Borré, né? Vem Vitinho. E um entra melhor que o outro. Ronaldo. O meu grande receio foi que vocês falaram aí, o lado gremista da bancada é o nosso número 3. Ontem eu achei que ele ia cair sozinho. Né? Então acho que esse é o grande receio hoje que eu tenho. Isso são as né? más contratações que os times fazem. Outra má contratação do Inter é o que veio do Atlético Paranaense. O Kaique? Kaique Rossi. Esse é outro. É outro. Eu me perguntei ontem ali todo mundo que joga. Não está jogando ele, que eu acredito que seja melhor que o Roger, né? Então, bom, o cara que não é melhor que o Roger não joga bola. Vamos deixa, mas eu estou esperando o Leandro falar. Não, estou ouvindo ele falar. Não, eu acho que, cara, estamos em êxtase, né, Tilé? Tá bom. Pois é, tá eu bom. queria falar um pouco sobre isso. Não, deixa eu dar minha opinião do Inter, né? Depois tu vai retrucar, eu já sei. Não vou retrucar. Bom, pessoal, ontem eu fiquei assim impressionado pela qualidade do jogo do campo. Que esse Atlético, O time é bom. ele proporcionou uma dificuldade para o Inter dentro do campo e colocou uma certa segurança para o futebol do Inter. A valorização que o Inter teve desse confronto aí, onde ele encontrou um adversário com muita qualidade, com muito trabalho de treinamento, um time que joga agrupado, troca passes, sem se preocupar, eles jogam fácil com a bola. O Inter teve até dificuldade no setor de marcação, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que esse time aí vai causar uma grande dificuldade para os seus adversários. Que bom que tu viu o jogo que eu vi, então. Quando um time está certo, que nem está o time do... Só vou fazer uma colocação. Para ajudar. Quando um time está bem certo, como está o Internacional, está jogando bem, tem substituição, está tudo encaixado. Tá tudo encaixado. O que ocorre? O vestiário de lá já assusta na palestra o treinador, o presidente ou o capitão já assusta os jogadores. Do outro lado. Do outro lado. Sim. É fumaça, os caras estão com 16 jogos, tu vê o cara aquele que está jogando demais. Não, mas o outro está jogando muito, o outro está jogando muito. Já começa a perder no vestiário. Por quê? Eu vou te explicar. O jogo foi equilibrado, conforme tu falou. Ele teve um equilíbrio. Quem é que desequilibrou? O vestiário deles. Precisa o cara fazer aquela falta lá e ser expulso o ponta deles? Precisa fazer lá a falta? Não precisa. Lá no adversário, dá um carrinho. Precisa fazer o pênalti, o primeiro pênalti? Não precisa. Mas aí leva escorando o cara pro fundo. Não, outra coisa. Aí só um pouquinho, Sérgio. Aí tu tá tirando o mérito. Aí outra coisa. Não, tô tirando o mérito. Tá tirando sim. Tu tá tirando o mérito do Inter. Falando do que o campo mesmo mostrou. Não, sim, mas aí tu aquela expulsão, não. Como é que tu vai dar carrinho lá? Não, mas não pode. Outra coisa, o pênalti não tem. Os dois pênaltis não tem necessidade de fazer. Vamos ao Mas foram, né? Mas foram. Bateu Foram. Então, só uma ressalvazinha. O que eu gostaria que... Como torcedor, às vezes tu fica... emocionado. Foram 2 gols de pênalti, né? E a expulsão. Por quê? Porque o Inter cria. Porque o Inter cria. Sim. Só saiu os dois. Mas tudo bem, cria. Mas eu não estou falando que o Inter não cria. Eu estou falando que não havia necessidade de ter aquela situação que ocorreu. Aconteceu dentro do campo, aconteceu. Sim, foi situação criada. Estou dizendo, o Inter cria. E aqueles pênaltis surgem lá dentro do vestiário do adversário, porque eles já entram... na cabeça é o seguinte, se nós não marcar esses caras, se nós não chegar, porque o que eles deixam de pontapé tá louco. Gente, placar nem sempre representa o que aconteceu no jogo. Ou seja, o Inter ganhou 3-0, o fato. Mereceu ganhar, ganhou. Ganhou bem, tá? Não. Teve jogador expulso, teve 2 gols de pênalti, sem fato. Agora, o jogo que eu vi, com todo respeito, tá? Mas eu vi
que por muitas vezes o Nacional amassou o Inter no jogo. Sim, também. Perderam 4 gols feitos. 4 gols O goleiro ali do Inter foi brilhante ali, né? Não, tudo bem, o goleiro também faz parte do jogo, isso acontece, mas eu estou dizendo o seguinte, a superioridade de um 3-0, ela se reflete quando tu faz 3-0 natural, outro time não consegue te oferecer tanto risco. Exatamente isso. As circunstâncias criaram Ninguém 3-0. tira a vantagem. Para mim é um que o jogo Inter vai parelho ganhar. e digo o seguinte, É. o jogo de volta na Colômbia, se preparem, porque eles ficaram muito bravos com esse jogo, eles vão querer amassar o Inter. E eles têm futebol até não poder mais. Fazia muito tempo que eu não via alguém deitar e rolar em cima do Bernabéu como aconteceu ontem. Ontem não foi Aquele o dia ponteiro dele. dos Ontem caras jogou bem. joga um bolão. Mas foi O cara- expulso. Mas É o viu o jogo? In- Dá carrinho, eu nunca vi dar um Inostrosa. carrinho lá na... Nossa. É o Mas Inostrosa, joga o melhor jogo de jogador volta. do Mas time. joga o jogo de volta. Nós vamos jogar na Ah, Colômbia sim. classificado. Vamos jogar contra o Bahia. Suspensão, vai jogar. Vamos jogar lá de sangue Nós vamos doce. jogar de classificado gente, lá. Gente, claro, cada um tem a opinião de vocês, aí eu automaticamente tenho que respeitar e tudo, mas não desmereçam o time do Internacional. Mas ninguém está desmerecendo. Tá, sim. Tu tá tentando que a expulsão não podia ter acontecido, que os 2 pênaltis não poderiam ter é que acontecido. não podia. Isso aí tudo Tinha foi. que ser evitado. Tá, mas não foi porque o Inter criou. Mas O Inter criou a jogada. Uma Ele sabia expulsão falou falar lá, dos outros. Não, Ele não, falou uma dos expulsão outros. lá Falou do na Inter. área Mas do não, Inter. mas não interessa. Ele falou que o Atlético errou, ele não falou, o Atlético Nacional errou, ele não falou que o Sim, Inter mas- foi bem, mas não falou do Inter. Sim, Ele mas não, falou do Atlético não, Nacional. mas tu estando colocando isso aí, tu tá colocando Não, mas tem que alguma colocar coisa a que tu verdade que tu tá concluindo que o Inter, o jogador não faz isso aí, o Inter não ia ganhar o jogo. Eu desconfio da parcialidade do mediador, viu? Tá? Então, eu vou aos fatos Desconfio. do campo, tá? Eu reconheço, mas a oportunidade de gol do primeiro tempo, que se diz que o Atlético dominou o jogo, teve uma melhor posse de bola, teve um domínio mais amplo, a grande chance foi do Inter, a do Wesley. E a grande chance, quem teve a outra, foi o Inter, aquela que o Fernando cabeceou na trave. E o Atlético. Também. Mas o Atlético teve também. Esperem o primeiro jogo de tempo, volta, ó, se eu jogar em teve. casa. Tá, Teve. deixa eu concluir, Ricardo. Então, o que eu estou pedindo para vocês aqui? Ó? Que o time do Inter, estou pedindo não, estou colocando que o time do Inter está numa fase de 16 jogos sem perder. O Inter é o único time no Brasil invicto no ano de 2025. É o único time. Tem papel e caneta aí? Entendeu? Isso aí vocês têm que respeitar, né, cara? Mas ninguém está dizendo Tá. ao contrário. Então, o que acontece? O Inter está tendo merecimento dos resultados Mas que ele está tudo certo. obtendo dentro de campo pela qualidade do jogo que ele está apresentando, pelo volume de jogo que o Inter tem dentro de campo, a variação de jogadas que o Inter tem, é muita variação. O Inter ataca pelo meio, ataca pelos lados, sai o Wesley da ponta, vai fazer o de pivô, eles fazem tudo isso aí, cara. Tô assinando Tudo. aqui. Ó, Tô assinando aqui uma Assinando conclusão. o quê? Os times, eles têm picos de produção técnica e às vezes estouram no primeiro semestre, às vezes estouram no segundo. Como é que eu vou prever O Inter- isso, Ricardo? Me Não, ajuda. Como é que eu vou prever que vai acontecer isso com o Inter? Eu tenho que falar do momento agora. Não estou falando Não. do Inter, estou falando Não, todos tá os falando times, do Inter. Todos os times, todos. O Não, Grêmio tu tá também. dizendo essa situação aí para Ó, o vir Inter contra o Inter. estourou- Porque o Inter é o time que tá nesse patamar aí hoje. Tá, mas tu tá defendendo o Inter ou tu tá mediando o programa? Deixa eu falar. Não, Aqui, ó, pode falar. Inter, Ué, como é que eu vou- Inter mediou, ó, o Inter estourou o cedo Jobim tá demais. achando que é um debate político. O Inter, não, debate político eu sou pior. Tá? Assim, ó, o Inter estourou cedo demais. Como assim? De Ápice. machucado? Não. Mas é que ele Não. vinha do ano passado já. Paulo Jobim. Paixão, olha só. Ele vinha Vamos do lá. ano passado, Quem? já Pelo vinha. amor de Paulo Deus, Paixão, campeão do mundo pelo Inter. Paulo Paixão, campeão da Libertadores pelo Grêmio, certo? Certo. E o Grêmio foi lá e com 10 deu um totó no Ajax. Prestem atenção numa coisa. Os trabalhos do Paulo Paixão, eles têm uma característica de produtividade física projetado para determinado período do ano, como todo preparador faz. como todo preparador Mas com o faz. Paulo Paixão é batata. É batata. Nós estamos agora em abril. Abril. Certo? Nós temos maio e junho. O Inter só vai ter uma estrutura sustentável com esse time se até junho ele não cair de produção. 16 partidas sem perder. Sem perder. Certo? Pode chegar a 20, 25, mas uma hora perde e a curva de baixa existe. Por quê? Porque tem um Brasileirão de 38 rodadas aí para desgastar o time. Concordo plenamente. Então, o Inter vai oscilar e eu acho que se o Inter tivesse no momento que está agora,
tá? Se tivesse agora, a gente tivesse nas quartas de final da Libertadores, o Inter ia ser campeão da Libertadores. Deixa eu te dizer, vou Mas ele vai concordar contigo com o que Mas tu ele vai falou, cair. que tu anotou aí tudo. Vamos Uma guardar- coisa... Vamos guardar aqui que está assinado. Precisa Guardar. registrar em tabelionato ou não? Só um pouquinho, Leandro. Eu vou concordar com O que tudo vale que essa tu viagem? disse. Tem que valer alguma coisa. Aí joga vinho. Deixa eu concordar com o que o Ricardo disse. Isso aqui é uma coisa que preocupa. Não é só o Inter, qualquer time preocupa. Exato. Só um pouquinho. É o que eu só um falei. pouquinho. Agora, me preocuparia muito mais se o Inter não tivesse reposições. Aí sim. Porque hoje, tu coloca o time do Internacional para dentro de campo com um time, e se tu fizerem as substituições, entendeu? A nível de posição, o momento do jogo, o Inter não cai. Rogério é titular, meu amigo. Tá. Por que ele é titular? Porque tem não 3 sei. jogadores machucados. 2. Três. Se é o titular, imagina 3. É. Tem 3, tem mais outro guri da base. Olha. Tá? Nós temos o Vitor Gabriel aí que sobra para jogar no time do Inter, principalmente jogando do lado do Vitão. Essa é a referência que tu deu, que eu anotei, tá aqui, ó, com a minha letra para trazer Daí para eu vou te vocês. fazer ó. uma Eu pergunta. não Olha vou só. tirar a tua ilusão, meu amigo. Tem condições de sustentar financeiramente o Inter até o final do ano? Claro que Senão, porque pode perder muito Sim, jogador pode perder. Na pode janela. perder muito Na jogador na de janela. agosto, né? Tu vê Janela, a departamento preocupação médico, do departamento Xavier médico. já dando Não, um mas avanço é lá. que nós estamos Tu acha? projetando o Internacional dentro Mas de tu ser campeão. acha que uma direção não está preparada para enfrentar esse tipo de coisa já? Já vou te dizer, a semana que vem o Roger Machado já vai assinar o contrato. Claro, Renovou o contrato. essa direção Tá todo ele, o Essa Inter tá direção muito do organizado, cara. Entendam, é ele a tá mais organizado. vencedora da história. E vou explicar por que que o Inter está por que que organizado. não paga? um gauchão, cara. Já estão não, assim. aí, Por que, que ele não paga o que deve? Mas quem é o time que não deve, cara? Não, mas o Inter deve pra O todo Corinthians mundo. deve 4 milhões Aqui- e 200, não, cara. O problema não é dever. Ah, o Corinthians. O problema é dever e não sentir vergonha. Aí, olha aqui, Essa é a ó, preocupação. se essa dívida... Não, se vamos vender o cara aí, a gente nem pagou ele. Vamos vender Se ele. Não, futebol se é essa dívida que o Inter tem, eu quero que ela continue, porque o campo está dando resultado. Pronto, E o campo tá vai aí. pagar, né? E o Tá, campo mas- está resultado. O que melhor que vocês querem que isso? Mas esses comportamentos agressivos assim, da bancada lá de lá, é de medo. Não, o problema é o seguinte. Tu tá gritando, Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu não tô gritando, quem tá gritando é ele. Não, eu tô A agressividade não. tá por você. Olha A aqui, gente ó. tá aqui curtindo. Só. O problema do Internacional hoje, em termos de torcida, tá assim, ó. A torcida do Inter tá aceitando, tá emocionado. Mas o Grêmio tá pior, cara. A secação tá demais. A gente, Eles tá, não falando, as- a gente tá falando do Grêmio ou tá falando Não, eu tô colocando os dois lados. Haja visto que Vocês estão 80 participando aqui da mesa Haja também. visto que 80% do tempo do nosso programa hoje foi gasto. Com a falar do parte Grêmio tática pra do justificar. Grêmio. Não, e Parte mais, tática. se tu assistiu o mesmo programa que a gente fez agora, acho que não precisa assistir, já que tá presente, a gente falou Mas mal eu do gosto de Grêmio. assistir. Sim. Então por que tá repetindo uma coisa que a gente falou? Não, só coloquei da torcida, cara. bom. A torcida. Eu expliquei, foi a torcida. E outra coisa, eu vou dar um número aqui para vocês, ó. O jogo do Inter e o Atlético Nacional de Medellín, ontem o Inter teve 57% de posse de bola. Posse de bola. E o Atlético, consequentemente, 43%. Então, em termos de finalizações, o Atlético teve 14 e o Inter teve 10. Pra te ver. Agora, escuta uma coisa. O Inter finalizou 6 vezes no gol e o Atlético 5. Sim, pois é. Então, o que eu digo? É que o Inter cria uma condição favorável para o gol. Entendeu? Só que o Inter hoje, para ele ter esse suporte com a vinda do Vitor Gabriel ali, o Inter vai ficar completo o time, cara. Tá, Tu sabe, pode pegar. E outra, o Inter olha cria só porque a bola passa olha o por que dentro aconteceu do campo. ontem, Aham. tá? Ricardo, acontece olha o no Grêmio, retorno sim. que o goleiro está Ó. dando para o Inter. O Atlético vem numa vitória contra o Nacional, certo? 3-0. 3-0 fora de casa. Não, Foi em casa? foi em casa. Tanto faz, mas ele meteu 3-0 3 a pro 0. time. Ele olhou pro Inter e disse o seguinte: a gente ganha desses caras. Nós Será? vamos- Veio pra cima do Inter. Se o Atlético respeita o Inter ontem, o resultado não teria sido 3-0 nunca. O Atlético não respeitou o Inter, por isso que perdeu. Certo? No jogo de volta, eles estão vacinados. Se preparem, não vai ser assim. Não, mas Deixa eu falar uma coisa, ó. O jogo que eu vi dos jogadores do Nacional, certo? Cara, os colombianos estão jogando
muita bola. Tu viu o jeito que eles estão passando a bola? Velocidade, articulação, Sim, time rápido. conhecimento. Time Cara, muito rápido. os caras são bons. Treinado. Mas eu concordo Time com o treinado. Sabiá, ou é Praca. natureza deles, Jobim, ou talvez foi aquela questão do vestiário, porque eles tinham instabilidade ontem. Instabilidade. Claro, eles seguraram mais o Inter porque bateram um monte. Os cara, cada jogada era uma falta. Mas Cada jogada era uma falta. colombiano bate. Bate mais que argentino, colombiano. Mas Todo para mundo aí, sabe. mas bater dentro da área e bater lá na área do Inter, o Não, cara aí é ser burrice. expulso. Não, aí é burrice. Mas o fato é o seguinte. Essa é a única coisa que eu tô Eu querendo vi o dizer, que time, Inter merecia. eles merecia. tocando bola, eu vou dizer o seguinte. Esse é um timaço, o Nacional. É bom. Os dois que devem passar devem ser Inter. Foi em 16, e a- 17 e que eles Atlético foram Nacional. campeões. Hein, Ricardo? Foi em 16, 17 que eles foram campeões da Libertadores. Lembra o time massa que eles tinham? Não, aí tá. E a Colômbia vem num momento do futebol muito bom. alto. Então, assim, ó, vai por mim. Esse time, ele é competitivo, o jogo do Inter de lá é complicado. Esse time vai amassar o Bahia, certo? Nas duas partidas eu acho que ele vai ganhar do Bahia. Eu tô chutando agora, tá? Não tô prevendo, tô chutando. As duas partidas ele vai ganhar do Bahia, e esse time deve se classificar em primeiro e o Inter em segundo. Então o Nacional do Uruguai vai ser a... Não, esquece. Até Nacional é o perde. saco de pancada. Até o Bahia vai ganhar do Perde Uruguai. todo. Agora Nico o que eu Lopes. não compreendo, sabe, Jobim, é essa Vargas. Perde todo. Eles Nico têm Lopes, bons jogadores, Vargas. eles não precisavam vir bater. Nico Geralmente Lopes, é bater Vargas, recurso vamos lá. de- Na colombiano bate até na sombra, é isso que eu tô dizendo. Presta atenção no futebol colombiano. Olha o que o cara fez com o Neymar na Copa. E o cara deu risada, o cara arrebentou a coluna do louco e Eles saiu dando chegam risada. demais, cara, tá louco. Cara, eles são uns cavalos, cara. Não é difícil. Colombiano joga futebol assim, dando-lhe porrada. Presta atenção, é sempre. Jogou colombiano, eles batem muito mais que os argentinos. Muito mais. Pessoal, estamos chegando ao fim do programa, nós temos aí o Campeonato Brasileiro pela frente, já na sequência, né? Temos o Grêmio que vai enfrentar o Flamengo e o Inter vai enfrentar o Fortaleza lá no Castelão. Duas lá. fumaças. Duas fumaças. Vamos pegar o palpite Eu aqui acho que o desses Fortaleza nossos- já chegou, né? Não, tá. Ah, já lá do Chile. Veio correndo. Veio corrido é lá. O que tu acha, Ricardo? Qual é o teu palpite? Que tu acha não? O que vai ser Grêmio e Flamengo? Tufo, né? Tufo? Mas que tamanho tufo? Bah. Vamos tomar tomar dois, eu acho. Sabia? De um ou dois E o de Inter, o Inter eu acho que vai jogar com um time totalmente de reserva lá contra o Fortaleza. Lá, o Inter vai ter dificuldade. Mas o time do Fortaleza esse ano tomou 3 do Racing ali e ontem jogou um jogo bem ruim lá contra o Colo-Colo. Tá bom. O Fortaleza não tá bem mesmo. Não tá bem esse ano. Mas Não jogar tá. em casa, jogar em casa. Isso conta. Só que o Grêmio Mas já- com o Flamengo, olha, eu não tô com esperança, viu? Eu vou cravar 2 empates nos 2 jogos, de Inter e Grêmio. Vamos lá, meu amigo Leandro. 2-0 Flamengo e Inter empata lá. É razoável o que ele Empata. falou. Bem razoável, presidente. Eu acho que o jogo do Grêmio e Flamengo vai ficar uma situação até praticamente definida, que eu vou definir. Vai ser um jogo de empate, 1-1 ou 0-0. E o Inter lá, com a situação que o Inter está propondo em termos de poupar jogadores, talvez vá com time reserva, vai também, eu acho que um empatezinho vai sair Mas de bom agora tamanho. mesmo tu né? falou que o Inter tem Não, grupo. O que eu coloquei? Então não tem reserva. Mas às vezes o grupo todo ele indo imediatamente para dentro. Recém ele falou. Só um pouquinho. Ticutuco. Aqui, ó. Deixa eu complementar então, vou te dar a resposta. Tu pegar o grupo todo de reserva e botar dentro do campo, não tem entrosamento, contando junto Mas com alguns tem- titulares. E falou tudo. Pode saber. Entrosamento. É, entrosamento aí, não vai ter. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de vocês, Ricardo, Sérgio e Leandro. Tamo aí. Um abraço Tamo aí. e até na terça-feira, se Deus quiser, com mais um Debate Bola. Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas.